Olá, eu sou a chefe Suzan Marta, este é o canal Amor pela Comida e no vídeo de hoje você vai aprender a receita de um pão de batata doce com aveia que é muito simples de preparar. Ele tem a massa mole, então não precisa sovar, é só misturar tudo, esperar crescer, levar para assar, fica aquele pãozinho macio, gostoso, um gostinho de pão maravilhoso. É uma receita muito fácil, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve. Sempre tem receitinhas novas por aqui, sem trigo, sem leite, receitas maravilhosas que eu desenvolvo para você com muito carinho e com muito amor. Então vamos começar a receita. Esta receita de pão de batata doce com aveia é super simples de preparar, é aquela massa mole, não precisa sovar o pão, é uma receita bem prática, bem fácil para você fazer sempre. A primeira coisa que você vai fazer é misturar os ingredientes secos, depois a gente vai processar os ingredientes molhados no liquidificador para poder dissolver bem a batata doce, que nós vamos usar a batata doce crua, não é a batata doce cozida, então mais fácil ainda, não precisa nem cozinhar a batata doce. E depois a gente vai misturar tudo só com a espátula mesmo, como eu falei, é uma massa mole, bem fácil de preparar. Vamos começar? Em uma bacia você vai misturar uma xícara de farinha de aveia com meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce. Você vai adicionar uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo para pães. Se por um acaso você é daquelas pessoas que sente mais o sabor do fermento na massa, você pode utilizar meia colher de sopa de fermento e esperar crescer por mais tempo, porque o fermento ele vai sim desenvolver. Eu não me importo com esse saborzinho do fermento que fica um pouquinho no final e eu gosto que cresça mais rápido, então eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento biológico seco para pães. E para essa receita você também vai precisar de meia colher de chá de goma xantana, medida assim, ó, na colher de medida bem niveladinha, bem certinha, você mede ali no potinho, passa uma faquinha em cima para garantir que você não vai errar na quantidade. Não é recomendado pesar na balança, é recomendado fazer assim, ó, na colherzinha. E aí é só colocar aqui nos ingredientes secos. E aí agora a gente vai misturar isso aqui tudo com um garfo ou então com um batedor de arames, só para formar esse mix de farinhas junto com o fermento, com a goma xantana. Então é só misturar aqui muito bem, que quando a gente bater os ingredientes molhados, isso aqui já está tudo bem misturadinho. Então para essa receita você vai processar no liquidificador 3 ovos. Eu não recomendo que você troque ou substitua os ovos, precisa usar para manter essa estrutura da massa. 1/4 de xícara de azeite de oliva, pode ser outra gordura da sua preferência, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de coco, não tem problema. E é claro, a gente vai precisar da batata doce crua, como eu já falei no começo do vídeo. Então aqui é uma xícara de batata doce picada. Então você vai primeiro descascar a batata, depois picar e medir uma xícara. Você também vai adicionar uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de açúcar. Mas não se preocupe, este açúcar ele vai ser consumido pelo fermento, ele vai desaparecer, não vai ficar docinho o pão, apesar da batata doce ter aquele toquezinho já um pouco adocicado. E aí agora vamos processar muito bem. Então agora bati bem até processar. Então agora bati bem até processar, ó, fica uma massa bem líquida e aqui a gente ainda não colocou 1/3 de xícara de água morna. Mas por que a gente não coloca a água aqui? Porque a água pode... E se você gosta de receitas com baixíssimo teor de carboidratos, adequadas até para quem tem diabetes, eu tenho uma apostila, que é a apostila dos pães caseiros do bem, que são 30 receitas inéditas, fáceis de preparar, com baixíssimo teor de carboidrato, e não é aquela receita que tem gosto de omelete, nem gosto de papelão, aquele gosto estranho. É com textura de pão, gostinho de pão, receitas fáceis de fazer, aprovadas pela nutricionista. Então se você precisa de receitas como essa, clique aqui abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário que eu vou deixar um link para você conhecer mais sobre essa apostila. É só raspar bem o liquidificador, né, para garantir que você vai pegar tudo que tem dentro, manter a proporção da massa. E aí a gente vai misturar aqui muito bem e você vai perceber que a massa ela vai começar a ficar muito grossa assim, né? Então esse vai ser o momento que a gente vai começar adicionando a água morna. Não pode ser muito quente, né, pra gente não matar o fermento. Mas tem que ser morninha, assim, você tem que sentir que ela tá quentinha. Vamos ver quanto de água vai precisar, porque às vezes pode não precisar todo esse 1/3 de xícara de água, tá? Você vai ter que analisar certinho. Ó, vamos misturar aqui.
Como nessa receita a gente está utilizando a goma xantana, você vai perceber que a massa vai começar a dar uma viscosidadezinha. É normal, porque a goma xantana ela ajuda a unir todos esses ingredientes secos e manter essa textura flexível, gostosa, manter aquela estrutura melhor de uma fatia de pão, né? A gente quer uma fatia um pouco mais firme, então é para isso que a gente usa a goma xantana. Então a gente vai misturando aqui, ó, a massa ela tá um pouco ainda grossa, e aí vamos ver quanto que vai precisar. Vamos botar mais um pouquinho de água. E vamos misturar novamente. Talvez você precise usar 1/3 inteiro, né, de água, né, 80 ml, ou talvez você não precise. Então, o ideal é que você pegue o vídeo e acompanhe na hora que você está fazendo para poder comparar o ponto da massa. Eu tô achando que ainda tá faltando um pouquinho de água aqui, mas acho que já tá quase chegando no ponto, ó. Então, a massa mole, como você pode perceber, ó. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, sempre tem receitinhas novas, gostosas, sem trigo, sem leite. E aproveita também para comentar qual cidade você é ou qual país você é, porque eu sei que tem muita gente que mora fora do Brasil, então comenta aqui abaixo que eu quero saber. Então aqui eu tô percebendo que não vai precisar todo 1/3 de água para poder dar o ponto da massa. Eu acho que agora já tá no ponto certo, ó. Você pode perceber, ela fica uma massa meio elasticazinha assim, ó. E é uma consistência, ó, tá vendo que ela é meio molinha, ó. Não é uma consistência dura como uma massa de farinha de trigo. E aí agora a gente vai colocar na forma e esperar crescer, vai demorar mais ou menos uns 45 minutos, depende bastante o tempo, né? Quanto mais quente tiver na sua cidade, mais rápido ele vai crescer. Então a gente vai assar essa receita de pão numa forminha dessas de silicone, mas pode ser outra forma que você tiver na sua casa. Essa forma aqui, ela mede 23 centímetros de comprimento, ela tem 6 centímetros de altura e 8 centímetros de largura. Então vamos colocar a massa aqui dentro, espalhar ela bem aqui, depois a gente vai levar para crescer. Para alisar a massa aqui, né, para deixar ela mais certinho na forma, eu gosto de molhar sempre a pontinha dos dedos assim, ó. E aí pressionar a massa com os dedos. Você pode fazer isso com uma espátula se você preferir. Eu acho mais fácil sentir a massa assim na mão mesmo, sentir bem a espessura, né, onde está espalhadinho. Mas se você preferir fazer com a espátula, você também consegue. Então molha bem aqui a partezinha de cima e aí agora é só levar para crescer. Então uma dica para o pão crescer mais rápido é colocar assim, ó, dentro do micro-ondas ou do forno desligado e aí colocar uma xícara de água fervida, ó, tá vendo? Sai um vaporzinho aqui, ó, esse vaporzinho ajuda a fermentar mais rápido o pão. E aí deixa ele quietinho crescendo. Então agora, ó, chegou bem no topinho da forma. Eu já pré-aqueci o forno a 180 graus. E aí para facilitar, eu vou colocar dentro dessa forma, porque essa forma aqui é um pouquinho mole, ó, tá bom? Aí eu vou colocar dentro dessa forma. Então 180 graus por mais ou menos uns 20, 25 minutos, depende bastante do seu forno. Eu estou ligando aqui o dourador, tá? Então o dourador tá ligado e tá aqui mais ou menos uns 25 minutos, vamos ficar de olho. Então depois de mais ou menos uns 20, 25 minutos, o pãozinho já tá bem douradinho, agora é só tirar do forno. Então deixei o pão esfriar um pouquinho aqui, ó, já consigo encostar ele na forma e eu acho que você consegue perceber que ele deu uma fundadinha de leve. Isso acontece quando sobrou um pouquinho de umidade na massa. Então, às vezes sobrou um pouco de umidade quando ele estava bem retinho, bem certinho quando eu tirei ele do forno. Só que aí, conforme ele foi esfriando, ele deu essa fundadinha aqui. Então, como eu falei, essa quantidade de a gente colocar um pouquinho mais água, um pouquinho menos água, vai fazer diferença, mas em pães sem glúten a gente precisa realmente fazer essa hidratação desta maneira, né? Então, se a gente coloca um pouquinho de água demais, dá essa fundadinha. Se a gente coloca água de menos, o que vai acontecer? O pão vai demorar muito mais para crescer, ele vai ficar um pouco mais seco. Então esse pouquinho de água a mais, às vezes é melhor do que água a menos, né? Que daí ele ficaria mais duro e demoraria muito mais para crescer. Mas tenho certeza que ele ficou muito gostoso. Agora eu vou tirar ele da forma. Então vou tirar ele aqui, né? Ele já tá bem friozinho, ó. Bonitinho, ó. Eu acho ele podia ter assado um pouquinho mais. Talvez foi isso que sobrou um pouco dessa umidade, né? Que talvez se ele tivesse assado mais uns 2, 3 minutinhos no forno, ele teria evaporado essa água, né? Mas vamos ver, vamos cortar ele para ver como é que ficou. Ele já tá bem friozinho, então já dá para cortar. Então agora com uma faquinha de serra, sempre para cortar o seu pãozinho, você vai cortar uma fatia e aproveitar e se deliciar com esse pãozinho maravilhoso de batata doce com aveia, com farinha de arroz, com polvilho doce. Olha que linda essa textura, gente. Olha só, bem furadinho, macio. Vou tirar aqui mais uma fatia para você olhar bem
como ficou, mas ficou lindo, né? Olha só, muito bonitinho, ó, todo furadinho, que delícia, ó, bem macio, flexível, gostoso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de pão de batata doce com aveia, uma receita bem simples, bem fácil de preparar. Quando você fizer na sua casa, lembra de deixar aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre essa receita. Espero que você goste muito. Compartilhe com os amigos que gostam de receitinhas fáceis, sem trigo e sem leite. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve, é grátis, sempre tem receitinha nova pra você. A gente se vê na próxima semana. Tchau!